Muito bem, chegou a vez aí dos escorpinianos. Vamos saber, escorpinianos, o que é que está sendo reservado para vocês nesse mês de maio. Qual é a energia que vibra aí na sua vida nesse mês de maio? Vamos saber. Se concentrem aí para as questões que vocês querem saber a respeito de caminho de vida, né, de direcionamento para o trabalho, para o dinheiro, para os relacionamentos, para a questão das conquistas. Então vamos saber o que é que está acontecendo aí na vida de vocês, escorpinianos. Olha só, e o baralho já coloca aqui para mim que tem novidade chegando aí na sua vida, viu? Alguma coisa aí se movimentando de forma muito positiva. O baralho coloca aqui que essa movimentação é para novidades. Então, seja lá o que você estiver direcionando a sua vida, o baralho diz aqui que está chegando aqui com muita novidade para você. Tanto é que ele diz aqui que isso vai trazer bons frutos, bons resultados em relação a essa questão do financeiro e do material, que está passando aí por uma fase de mudança, de transformação, né? Talvez aí de um pensar novo ou de uma, como é que eu posso dizer, uma readaptação de vida, né? Em relação a essa questão financeira e material, mas que com muito aprendizado, né? Com as coisas trazendo muito aprendizado aí para você, fazendo você mergulhar ainda mais em conhecimentos para essas questões financeiras e materiais. Em se tratando de comunicação, nesse mês de maio, essa comunicação ela vai precisar, de fato, passar por algum tipo de mudança. O baralho já diz aqui, já me alerta, que você está sentindo a necessidade de fechar alguns ciclos com algumas pessoas ou com algumas situações que talvez não estejam conversando ou com pensamentos alinhados aos seus. Então, para que não haja nenhum tipo de conflito mais na frente, você vai sentir a necessidade de meio que dar um tempo de algumas pessoas. Agora, muito cuidado com a maneira como você vai se direcionar para resolver essa questão, porque o baralho diz aqui que isso pode trazer uma necessidade de você agir e, por uma questão de ação, você pode meio que se atrapalhar, entende? Então, vai com calma em relação a isso. Não queira resolver tudo de uma vez ou ir de forma cirúrgica no ponto. Vai com calma. O baralho diz aqui que em relação a essa questão familiar, tem muita novidade aqui chegando para a vida de vocês, escorpinianos, nessa questão familiar. É como se já existisse alguma coisa aí de base, de estrutura formada, firmada, né? E que quanto mais energia você foca ou canaliza para essa questão familiar, mais as coisas se tranquilizam aí, né, nesse meio. Em relação aos projetos futuros, como é que isso vai direcionar e canalizar na vida de vocês? O baralho diz aqui que em relação a isso, né, a essa questão dos projetos, principalmente aquilo que você está trazendo para o mundo como uma coisa sua, um projeto seu, tem algumas dúvidas aqui que se demonstram no caminho, mas essas dúvidas eu acredito que sejam muito naturais, porque como se trata de algo novo, pelo que eu estou vendo, como se trata de algo novo, então meio que você fica em dúvida, será que esse é o caminho? Será que realmente é isso que eu preciso, ou é disso que eu preciso? E o baralho diz aqui que tudo depende, da comunicação, da maneira como você vai se comunicar. Então, como você já tem um spoiler dessa comunicação, dizendo que é para você fazer aquilo que você tem que fazer, cortar, né? Mas sem atropelos, o baralho diz aqui que isso vai funcionar muito bem, viu? Porque, inclusive, isso vai auxiliar você nessa rotina, nesse dia a dia, porque vai trazer aí para você uma necessidade de se empenhar mais, de se dedicar mais aos seus projetos. E em relação aos relacionamentos, o baralho diz aqui que existe alguma energia de desgaste acontecendo nessa questão dos relacionamentos, viu? Mas ele diz aqui também, escorpinianos, que por mais desgastante que seja,
não é hora de desistir, muito pelo contrário, é hora de continuar persistindo, continuar acreditando, né? Porque pode se tratar de uma fase. O baralho diz aqui que nessa questão do seu emocional, inclusive, que é algo que é muito particular seu, né? Você é uma pessoa que, para se abrir com outras pessoas, você precisa confiar bastante. E o baralho coloca aqui que esse seu emocional, ele tá muito tranquilo, tá muito calmo, né? Nesse mês de maio, é como se você tivesse em paz com você mesma ou mesmo nessa questão emocional. Que bom, né? Que maravilha! E em se tratando aí de projetos para o futuro, o que é que está sendo reservado aí para vocês? Veja bem, já existe algo que você meio que está se organizando, ou já vem se organizando para fazer nesse futuro próximo. E o baralho coloca aqui que, em relação a isso, é só uma questão de você manter essa organização, de você estar em contato com pessoas, talvez seja através de um estudo, talvez seja através de um conhecimento que você sinta a necessidade de obter, e através desse conhecimento você vai conseguir chegar onde você quer. E em se tratando de chegar onde quer, né, de realização, o baralho diz aqui que quanto mais objetividade você tiver em relação a isso, mais você vai obter retorno também. Porque existe uma força que motiva você, existe uma energia que impulsiona você a ir adiante. E isso traz um retorno financeiro e material muito positivo. Tanto é que você vai ter a liberdade de escolher o caminho que você vai querer trilhar lá na frente. Que maravilha, hein? Mas em se tratando de espiritualidade, o baralho diz aqui que você pode passar por algum tipo de desafio nessa questão espiritual. Apesar de se tratar de um desafio, você tem alternativas para driblar essa situação, desde que você haja com segurança ou que você não se acomode, tá? Nessa questão da espiritualidade, esse caminho ou esse caminhar, ele pode não ser tão reto, tão direcionado, mas é algo que vai fazer você chegar a um ponto maior, viu? Boa sorte para vocês nesse mês de maio e até o próximo mês. Tchau!